vamos falar sobre a pandemia com o nosso convidado, Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Olá, Vecina, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Marilu, bom dia e aos nossos espectadores também. Então vamos lá, Vecina, o Brasil registrou neste domingo 39 mortes por Covid-19, subindo para 661.309 o total de mortes no país, vítimas da doença. Já a média móvel foi de 149 óbitos, a mais baixa desde 15 de janeiro, né, quando o índice estava em 147, né? Lembrando sempre que são seres humanos, a gente fala em números, né? E, bom, nesse momento a gente tem aí 37% menos, né, que o cálculo de 2 semanas atrás, né, está em baixa, a tendência realmente de queda nas mortes. O país está há 9 dias com a média móvel de mortes abaixo de 200, né, 10 estados também não registram óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas, e a gente está com o número de casos de 21.195, né, por dia. Bom, diante desse quadro, qual é a avaliação que você faz, Vecina, sobre o atual estágio da pandemia aqui no Brasil? Veja, não há dúvida de que nós tivemos uma diminuição da importância da pandemia. Houve uma queda no número de mortes, houve uma queda no número de hospitalizações. Mas neste momento, apesar de nós testarmos muito pouco, há um pequeno crescimento da positividade dos testes. Essa também é uma observação que nós podemos fazer com o resultado dos testes de farmácia. Os testes de farmácia 2 semanas atrás, 3 semanas, estavam em torno de 9 a 10% de positividade, e agora estão com 15% de positividade. Então, o que nós estamos observando, é um fato, é que há um crescimento do número de casos. Esse crescimento do número de casos ainda não está acompanhado do aumento de hospitalizações e de óbitos, porque o número de hospitalizações e óbitos, ele é decorrente do aumento do número de casos. Você tem um aumento do número de casos em torno de 10 a 15 dias depois é que você vai ter um impacto nas internações e no número de óbitos. Então, nós estamos numa posição boa, mas não é excelente. Por quê? Porque está crescendo, por pouco que seja, o número de casos. Ao que se deve esse crescimento do número de casos? Muito provavelmente é essa nova subvariante, que é uma mistura da Omicron BA1 e da Omicron BA2. Está sendo chamada de XZ, né? Muito provavelmente estamos tendo outras variantes, porque o vírus continua se reproduzindo, e como ele continua se reproduzindo, ocorrem erros. Porém, estes erros não têm criado um vírus mais importante do que esses com os quais nós estamos trabalhando no momento, que é essa variante XZ. Ela já foi identificada no Brasil, já temos casos dela, e provavelmente é devido a ela que nós estamos tendo esse crescimento de casos. É óbvio que isso nos preocupa, principalmente porque se aproximam algumas festas, como o Carnaval atrasado, né? O que deverá implicar em um aumento maior ainda no número de casos. Então, essa é mais ou menos o resumo da situação que nós estamos vivendo atualmente, Marilu. E, Vecina, essa subvariante XZ, né, como você já disse, a híbrida de 2 cepas, né, da Omicron BA1 e BA2, ela é preocupante, enfim, ela está causando uma preocupação no meio médico, no meio, enfim, nas secretarias de saúde. É possível que as medidas voltem atrás, portanto, a questão do uso de máscaras, que a gente está vendo, nossa, estádio de futebol lotado, enfim, praticamente pessoal sem máscara, né, Vecina? É possível que haja,
inclusive, esse voltar atrás na questão do uso de máscaras? Vai depender do resultado que nós tivermos do próximo feriado, né? E desse crescimento que eu falei, que nós estamos tendo do número de casos. Se esse crescimento no número de casos for acompanhado de um aumento da gravidade dos casos, com internações e óbitos, eu não tenho dúvida do que as autoridades vão ter que retroceder. Mas, veja, a Omicron BA1 fez lá o seu estrago, um monte de casos, mas não aumentou muito o número de óbitos. O que a Omicron BA2 fez? Mais ou menos a mesma coisa, só que em menor escala, muito menor escala. Uma mistura de BA1 com BA2, o que pode fazer? Não vai fazer coisa muito diferente do que já foi feito. São as mesmas, o mesmo vírus que nós estamos vendo, né? Então, eu acho que nós não vamos ter um aumento da mortalidade, um aumento da gravidade dos casos. O que nós devemos ter é um aumento da infectividade, do número de casos. Então, vamos esperar um pouco para ter uma noção do que nós vamos ter pela frente, né? Entendi. Diga. Vamos esperar um pouco para ver o que nós vamos ter pela frente. É basicamente isso que eu acho que nós temos que ter um pouco de paciência, que as coisas virão, não tenho dúvida. Entendi. Agora, como você falou, né? Vem aí o carnaval atrasado, né? Isso está te preocupando, né? Porque o número de pessoas aglomeradas será realmente muito grande, né, Vecina? Está me preocupando, principalmente por causa do carnaval de rua, né? Que eu acho que, por mais que os municípios tentem controlar, é incontrolável o carnaval de rua. As pessoas falam, você permite que aconteça o carnaval na avenida e não de rua? Na avenida eu consigo controlar quem está vacinado, só pode entrar quem é vacinado. No carnaval de rua, como é que você controla que entre só os vacinados? Mas você consegue controlar a entrada no carnaval de rua de pessoas que têm armas ou não têm armas. E, de fato, alguns blocos conseguem criar lá um esquema que só entra dentro do cordão, lá como eles falam, quem já foi inspecionado, né? Então, poderia fazer isso também em relação a ter ou não ter passaporte de vacina. Eu acho que o passaporte de vacina é o nome da diferença. Vacinados morrem 26 vezes menos do que não vacinados. Então, é fundamental vacinar. E nesses eventos de massa, acho que o grande diferencial é você demonstrar que você está vacinado. Há transmissão, mas ela é muito menor e tem muito menores consequências. Então, eu estou preocupado porque nós temos que tomar a quarta dose. Temos muito pouca gente no Brasil que tomou a terceira dose. Em São Paulo a situação é melhor, mais da metade dos habitantes que deviam ter tomado a terceira dose tomaram, mas temos ainda outra metade para tomar. Então, temos que tomar a vacina e eu, pessoalmente, acho que em aglomerações e ambientes fechados, temos que entrar de máscara. Exato. Vecina, você falando da vacina agora, tem muitas ouvintes, né? Tenho amigas com 60 anos mais, né? Mais de 60, e elas falam, eu Vecina, tira a dúvida com o Vecina. Várias pessoas ficam me ligando. Você precisa trazer o Vecina para tirar minha dúvida, que é o seguinte, bom, falando da quarta dose, né, Vecina? Pode tomar junto com a vacina da gripe? Ou é melhor esperar uma semana ou 2 semanas, que a gente já teve, né, recomendações meio assim no começo lá. Eu não sei agora, o que você recomendaria aí para as pessoas, né, com 60 a mais que já podem tomar agora a quarta dose? As vacinas, por que você não daria 2 doses juntas? Olha, o corpo, a reação imunológica é uma reação do corpo. Então, você introduz um agente
que estimula o seu sistema imunológico a produzir anticorpos. Então, você dá uma vacina, dá duas, dá três, o corpo responde a uma, duas, três. Se você estiver bem de saúde, o corpo responderá à necessidade de produzir vários antígenos, vários anticorpos, né? Não antígenos, anticorpos. Então, não há problema de tomar as duas doses juntas. Como nós estávamos falando de vacinas novas, vacinas de RNA mensageiro, vacina de vetor viral, no começo nós queríamos aprender mais sobre isso. Aprendemos. Pode tomar as duas doses. O único senão é você não estar com gripe, não ter naquele momento uma outra doença contra a qual o seu corpo está lutando. Porque se ele está lutando contra aquela coisa, ele não vai conseguir dar toda a atenção, entre aspas, para produzir anticorpos contra a Covid, contra a gripe. Agora, neste momento, você estando sem nenhuma doença infecciosa, você pode tomar a vacina da gripe e a vacina da Covid. De preferência, principalmente os idosos, não tome a Coronavac. A Coronavac tem uma resposta menor. É uma boa vacina, não tem nenhum problema com a vacina. É só a resposta imune da Coronavac em idosos, ela é menos forte do que as outras três vacinas disponíveis, a da Janssen, a da AstraZeneca e a da Pfizer. Bem, agora, Vecina, eu gostaria que você falasse sobre o consórcio de veículos de imprensa, por quê? Sobre a importância desse consórcio. Esse consórcio, ele ganhou no último sábado o troféu Audálio Dantas, Indignação, Coragem e Esperança. O consórcio de imprensa é formado por cerca de 400 jornalistas, né? A gente sabe que é justamente a parceria com jornais, né, veículos da grande imprensa, como o Estadão, o G1, o Globo, Extra, Folha de São Paulo, o UOL, enfim, justamente para informar, né, os dados da pandemia da Covid-19, que inclusive esses dados nós usamos aqui também na mídia alternativa, né? E aí eu queria que você falasse da importância desse consórcio. A gente viu que também foi premiado o Julian Paul Assange, né, que ele é um ativista australiano, e ele que foi o fundador aí do site Wikileaks, que encontra-se ainda preso, né, sob custódia da polícia lá de Londres, mas enfim, o Assange e o consórcio que ganharam este ano o troféu. Eu queria que você falasse sobre a importância desse consórcio, já que é a sua área aqui. Olha, esses 2 anos, né, nós vimos uma coisa terrível no Brasil, que foi o Estado se negando a informar a população. Se negando a informar a população com dados que ele teria que estar apresentando à população sobre o número de casos, sobre o número de óbitos, né? E aí, de repente, o Estado brasileiro fala o seguinte: como o número de casos e o número de óbitos é notícia ruim, nós não vamos dar. Nós queremos dar só notícia boa. Teve um momento, inclusive, lá atrás, que falou assim: nós só vamos anunciar as pessoas que se curarem. Como isso é impossível fazer, né? Eles pararam de comunicar qualquer coisa, né? O site do Ministério saiu do ar e os dados que devem continuar sendo coletados pararam de ser divulgados. Nesse momento, a imprensa resolveu constituir essa associação, o consórcio. E, através do consórcio e da coleta de dados que o consórcio fez, nós hoje temos alguma informação para saber como as coisas caminham. Então, foi fundamental e mais do que merecido esse reconhecimento do papel da imprensa. Assim como também o reconhecimento do papel do Julian. E o que ele trouxe? Ele trouxe dados que estavam sendo negados à sociedade, às sociedades, né? Porque isso aconteceu em vários países. Eu acho que foi essa tarefa da imprensa de informar a população é uma tarefa sagrada, tem que ser tomada a corpo e nós temos que reconhecê-la.
veja, a vacinação que nós estávamos conversando agora de pouco. Por que caiu a vacinação de poliomielite? Por que caiu a vacinação de sarampo? Por que nós estamos quase na porta de enfrentar uma crise sanitária com sarampo, poliomielite, difteria, todas as doenças imunopreveníveis? Porque o governo perdeu a capacidade de convocar as pessoas para serem vacinadas. Basicamente é isso. Então, a queda da cobertura vacinal nas crianças é devido à falta de capacidade do governo convocar. O que a imprensa fez esse tempo todo, desde que a gente tem vacinas? Participou ativamente do processo de convocação. Então, a imprensa teve um papel fantasticamente importante nessa crise sanitária. Continua tendo. Então, temos mais que reconhecer esse papel da imprensa, seja através do consórcio que trouxe dados sobre o número de casos e óbitos para que a sociedade conseguisse acompanhar o que estava acontecendo, seja através de chamamentos para a vacinação. Exato. E Vecina, nós temos aqui uma teleouvinte, né? Que a gente está acostumado, a gente está no rádio, na televisão, né? Temos aqui a participação de uma teleouvinte que está perguntando o seguinte, né? Ela está questionando: nem a EMA europeia está recomendando a quarta dose, a não ser a quem tem mais de 80 anos. Estou puxando aqui a notícia, eu vou dar completa, que o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças publicou um comunicado na última terça-feira da semana passada, alertando que não considera necessária a aplicação de uma quarta dose da vacina contra a Covid em pessoas menores de 80 anos. O estudo foi feito conjunto com a Agência Europeia de Medicamentos, EMA, da qual a Eliana se refere, e aponta que ainda é muito cedo para considerar a aplicação de uma segunda dose de reforço de qualquer imunizante baseado em RNA mensageiro, casos da Pfizer e da Moderna. Como é que você vê também essa indicação aqui que a gente está recebendo, enfim, que a imprensa está noticiando também, Vecina? Veja, a EMA é a Agência Europeia do Medicamento, que tem a responsabilidade de dizer se os medicamentos os medicamentos novos, que os medicamentos antigos, quem vigia, quem é responsável, são as Anvisas locais. Cada país tem uma Anvisa funcionando ainda. E a EMA é uma agência de toda a comunidade europeia, os 27 países que compõem a comunidade europeia. E a responsabilidade dela é com medicamentos novos, né? E basicamente segurança e eficácia que eles fiscalizam. Muitos países, Canadá, Alemanha, Israel, a Itália, a Inglaterra, a França, fazem essa mesma pergunta. Vale a pena dar a quarta dose? Primeiro, por que a gente está perguntando se vale a pena dar a quarta dose? Porque se verificou, isso é real, que a partir de 4 meses após a última dose, há uma queda na produção de anticorpos. Bom, então, o que acontece se há uma queda na produção de anticorpos? Vamos dar um reforço. Se eu der um reforço, cresce o número de anticorpos. Logo após o reforço, cresce. Cresce muito? Não cresce muito. Cresce pouco. Quanto tempo dura o crescimento desse número de anticorpos produzidos pela quarta dose? Pouco tempo, aparentemente até o momento, pouco tempo. Por que até o momento? Porque não deu para andar mais. Nós estamos vivendo, cada dia que você vive, você aprende. Então, eu gostaria de aprender o que vai acontecer daqui a 5 meses, mas não tem jeito de saber o futuro. Então, eu só sei o que aconteceu. Então, o que eu sei? Eu sei que cai o número de anticorpos, eu sei que a quarta dose melhora um pouco e que também cai. Então, qual é a conclusão cientificamente mais correta? Não. Essa é a conclusão cientificamente mais correta. Tem algum problema de segurança? Faz mal? Não também. Então, a decisão que esses países que estão recomendando a quarta dose, não são poucos países,
é uma coisa meio assim, olha, se não faz mal, pode ser que faça bem. Então, principalmente acima de 60 anos, por quê? Porque o envelhecimento do sistema imunológico, que a gente chama de imunossenescência, não é uma doença, é perda da capacidade de produzir anticorpos. Assim como a gente perde capacidade de correr, de subir em árvore, a gente perde capacidade de resposta imunológica. Então, vacinemos. Em juridiquês, diríamos, na dúvida pro réu. Né? Então, se não faz mal, não vou correr o risco de deixar esse velhinho desprotegido. Basicamente é disso que nós estamos falando. Eu acho que a Agência Europeia do Medicamento está certa, é o papel dela, o papel da Agência Europeia do Medicamento é fazer o que ela fez. Agora, o papel dos países que compõem a comunidade europeia e que estão recomendando a 4ª dose também está certo. É proteger a sua população. Então, temos dúvida? Temos dúvida. Porém, é mais certo que ajude do que prejudique. E aí tem uma notícia engraçada, diga. que um alemão tomou em um período de tempo relativamente curto 90 doses da vacina da Pfizer, né? E está vivo, saltitante por aí. Não é bom tomar mais do que deve tomar. Ele fez uma sacanagem lá, que eu não vou nem explicar aqui, para tomar as 90 doses. Mas foi noticiado. Eu sei. Está vivo, né? Então, não existe nenhuma notícia dizendo que você tomar mais doses venha a fazer provocar algum tipo de doença. Tá certo, bem lembrado, Vecina. A gente agradece aqui a sua participação e até a próxima, viu, Vecina? Boa semana. Obrigado a vocês. Boa semana para vocês todos também. Obrigada, querido. Falamos aqui com o Gonçalo Vecina, médico sanitarista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.